Olá, queridos alunos, bem-vindo, bem-vinda a esta nossa segunda aula de Direito Matrimonial Canônico, do título 7º do Matrimônio, do livro 4 do Munus de Santificar da Igreja, a partir do cânon 1055. Na primeira aula, nós vimos um pouco algumas explicações em relação ao cânon 1055. Nesta aula, nós damos continuidade também ao cânon 1055, tratando em relação ao matrimônio como contrato e sacramento. Portanto, como diz o cânon 1055, parágrafo 2º, entre batizados, observem que aqui não se diz batizados católicos, né? O cânon 1055 não diz batizados católicos, mas batizados. Então, aqui se refere a batizados na Igreja Católica, batizados nas igrejas ortodoxas e batizados também nas igrejas protestantes, ou como são chamadas hoje, de igrejas evangélicas, onde a Igreja Católica aceita o sacramento, o batismo como um batismo válido. Então, entre os batizados, não pode existir um válido contrato matrimonial, né? Aqui o cânon trata em relação a contrato matrimonial, né? O matrimônio como um contrato, que não seja por si mesmo sacramento. Então, estas duas realidades, a realidade de contrato entre os cônjuges e a realidade de sacramento entre os batizados, são realidades inseparáveis, realidades que caminham juntas e que não podem ser vistas separadamente. O próprio contrato natural, né, que o matrimônio é, antes de ser sacramento, um contrato natural, é também sacramento. Contrato e sacramento são indivisíveis e formam uma única realidade. Então, dentro da Igreja Católica, nós não separamos o contrato natural, o matrimônio natural, do matrimônio sacramental. São indivisíveis e formam, então, uma única realidade. Então, o matrimônio na Igreja Católica é contrato natural e também sacramento. É um contrato singular, né? É um contrato particular. Por que é um contrato singular, um contrato particular? Primeiro, porque o matrimônio é de origem divina. Depois, pelo seu objeto, como nós vamos ver depois no cânon 1057, ou seja, o consentimento das partes é que faz o que produz o matrimônio. Pelas suas propriedades essenciais que requerem a livre vontade dos contraentes. Então, quais são estas propriedades essenciais que nós vamos ver depois no cânon 1056? Unidade e indissolubilidade. Pelos seus fins intrínsecos, o cânon 1055, parágrafo 1º, o bem dos cônjuges, a geração e educação da prole. Pelo caráter estritamente pessoal, ou seja, o consenso que faz acontecer o matrimônio não pode ser suprimido por nenhuma autoridade humana. Ou seja, o sacramento do matrimônio realizado por pessoas hábeis, por pessoas que não tinham nenhum impedimento dirimente, por pessoas que não tinham nenhum vício do consentimento, e por pessoas onde o matrimônio foi realizado de acordo com a forma canônica e que existiam todos aqueles elementos necessários para a validade do matrimônio,
né? Então, nenhuma autoridade humana, como nós veremos no cânon 57, parágrafo 1º, poderá suprimir o matrimônio. O matrimônio é sacramento não somente no momento da celebração, mas também depois, durante toda a vida, ou seja, a cada minuto, a cada segundo da vivência matrimonial, esta vivência é sacramento. O sacramento do matrimônio está acontecendo a cada momento e não apenas no momento da celebração do matrimônio. Por quê? Porque é um sacramento permanente, porque opera nos cônjuges, eu prefiro a palavra cônjuges, tá? Uma consagração permanente. Então vejam bem, como uma consagração permanente? Um se consagra ao outro. Veja que o matrimônio não é só uma bênção. O matrimônio, ele é uma consagração, aonde os cônjuges, um se consagra ao outro e os dois se consagram a Deus. Por isso que a infidelidade, né, é um pecado gravíssimo, porque ela quebra esta consagração permanente. Eu me consagro à minha esposa se consagra a mim em uma união permanente, tanto de unidade quanto de indissolubilidade e de fidelidade. O matrimônio não é somente um contrato, mas entre batizados é também um sacramento, porque Cristo o elevou a tal dignidade. Então, vejam bem, por que é sacramento? Porque foi Cristo, Jesus não fundou o matrimônio, mas ele elevou o matrimônio, né, a um caráter de sacramento, a uma dignidade de sacramento. Elevou à dignidade de sacramento a realidade natural, ou seja, o matrimônio já existia, porque o matrimônio ele é uma realidade natural, como nós vemos lá no livro do Gênesis, né, no princípio, né, Deus fez o homem e a mulher, né, o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, o matrimônio, ele tem, primeiramente, né, a realidade natural, que por Cristo, esta realidade foi elevado a sacramento, a dignidade de sacramento. Então, em tal mistério, no mistério do sacramento, o matrimônio cristão se tornou o sinal e expressão da mística união esponsal de Cristo com a Igreja. Familiares consórcio número 13. Olhem o tamanho da dignidade do sacramento do matrimônio. Ele é sinal e expressão da mística união esponsal de Cristo com a Igreja. Então, o cânon 1055, parágrafo 2º, coloca-nos que as realidades contratuais e sacramentais, né, porque o matrimônio é também um contrato entre um homem e uma mulher, que deixam a casa do pai e da mãe e se tornam uma só carne. Então, este contrato, né, este sinal sacramental, tornam um homem e uma mulher, né, uma só carne, uma só carne. Para os batizados, são inseparáveis. Então, para nós, católicos, e para todos os batizados, nós não podemos separar as realidades contratuais da realidade sacramental do matrimônio. Não existe sacramento que não seja contrato matrimonial. E não existe contrato matrimonial que não seja sacramento. Contrato e sacramento foram uma única realidade pela qual o sacramento não pode existir sem o contrato e o contrato sem o sacramento. Então, não existe a possibilidade na Igreja Católica de se receber o matrimônio como contrato natural sem que ele seja, ao mesmo tempo, né, um sacramento. É claro que existe depois
a situação do matrimônio com disparidade de culto, mas isso é uma questão que nós vamos ver depois. Então vejamos bem, da não separação entre matrimônio e contrato originam-se importantes consequências teológico-jurídicas. Primeira delas, a competência exclusiva da Igreja sobre o matrimônio dos católicos, salva, é claro, a competência do Estado sobre os efeitos meramente civis. Então, que nós veremos depois no Cânon 1059. O Estado, ele não tem competência nenhuma sobre o sacramento do matrimônio entre católicos. A única competência do Estado é em relação aos efeitos meramente civis do matrimônio. Segunda consequência, a obrigatoriedade para os católicos da observância da forma canônica prescrita, salvo as exceções estabelecidas pela lei, como nós veremos depois no Cânon 1117. Qual que é aqui esta forma canônica prescrita? É que o matrimônio seja celebrado na presença de uma testemunha qualificada pela Igreja, na presença dos dois cônjuges e na presença de pelo menos duas testemunhas. É claro que em algumas exceções, né, como nós veremos um pouco mais adiante, o ordinário do lugar poderá dispensar os católicos da observância da forma canônica prescrita. Terceira consequência, a identificação dos ministros do sacramento com as partes contraentes e o ministro sagrado assistente é somente a testemunha qualificada que tem a tarefa de pedir e receber o consentimento dos cônjuges em nome da Igreja. Então, não se trata de qualquer ministro para se receber o consentimento dos cônjuges. É uma testemunha que nós chamamos no direito chamada de testemunha qualificada. É aquele que acolhe em nome da Igreja o consentimento dos cônjuges, como nós veremos no Cânon 1108, parágrafo 2º. E depois a interdependência jurídica entre contrato matrimonial e sacramento, pelo qual nos batizados a eventual exclusão com um ato positivo da vontade do sacramento comporta por si mesmo a exclusão do próprio matrimônio. Então, se eu aceito o matrimônio apenas como um contrato matrimonial, eu, católico, aceito o matrimônio apenas como um contrato matrimonial, mas não o quero como sacramento, então eu estou, por um ato positivo da minha vontade, excluindo o próprio matrimônio, pois sacramento e contrato são duas realidades na Igreja Católica que é indivisível, ou eu aceito os dois, ou eu não aceito nenhum dos dois. O matrimônio é um contrato, mas de natureza singular. Se distingue de todos os outros institutos jurídicos. Como que ele se distingue? Como que o matrimônio se distingue? Pelo seu caráter sagrado e religioso, não somente em sentido humano e natural, mas para os batizados também e principalmente em sentido sobrenatural, porque se trata de um contrato, que é ao mesmo tempo sacramento, sinal e meio de graça. Então, qual é esta natureza singular e esta distinção dos demais institutos jurídicos? Que o sacramento do matrimônio, além de ele ser natural, ele é também um sentido sobrenatural. Ele tem também um sentido espiritual, não apenas natural, mas também sobrenatural, porque se trata de um contrato que é, ao mesmo tempo, sacramento, sinal e meio da graça. Ou seja, a partir do matrimônio, os cônjuges recebem a graça santificante
para que, com esta graça, eles possam vencer as dificuldades da vida e chegarem juntos ao reino de Deus. Pela sua origem divina plantada no próprio direito natural, né? Mesmo o direito natural, né, é um direito plantado pelo Criador. Então, além de ser direito natural, o direito natural tem origem divina. Pelo seu objeto, como o cânon 1057, né? Ou seja, o consentimento das partes legitimamente manifestado por pessoas juridicamente hábeis, né? E o sacramento do matrimônio, ele é um ato da vontade pela qual o homem e a mulher se entregam e recebem mutuamente para construir o matrimônio, constituir o matrimônio. Pelas suas propriedades essenciais, né? Quais são as suas propriedades essenciais? Unidade e indissolubilidade, não deixadas à livre vontade dos contraentes. Se eu quero o matrimônio católico, eu tenho que aceitar obrigatoriamente a unidade e a indissolubilidade, o contrato matrimonial de acordo com aquilo que está estabelecido pela Igreja. Então, não é deixado à livre vontade dos contraentes. Eu caso, mas se não der certo eu separo. Não, não existe esta possibilidade. Ou eu caso por toda a vida, ou eu não caso. Se eu caso com um sistema de experiência, se der certo a gente separa ou não, então isso é negar a indissolubilidade do matrimônio. De forma que não se pode, de forma alguma, serem anuladas ou modificadas os seus elementos substanciais. Pelos seus fins intrínsecos, né? Quais são os fins intrínsecos do matrimônio? O bem dos cônjuges, geração e educação da prole. Pelo seu caráter estritamente pessoal, ou seja, o consentimento que faz o matrimônio não pode ser anulado por nenhuma autoridade humana, cânon 1057, parágrafo 1º, pela essencial bilateralidade dos deveres e direitos que nascem do matrimônio. O matrimônio, os direitos e deveres não é apenas de um cônjuge, mas é dos dois cônjuges, por isso existe uma bilateralidade entre um e outro em relação aos deveres e direitos que nascem do matrimônio. Ou seja, o matrimônio não pode obrigar somente uma parte e dar direitos somente à outra parte. Ambas as partes estão obrigadas e ambas as partes têm direito. Pelos sujeitos contraentes que não podem ser senão duas pessoas, unidade, sexualmente diversas, homem e mulher. Um contrato matrimonial entre pessoas do mesmo sexo é, por sua natureza, excluído, como é excluído um contrato matrimonial multilateral, ou seja, a poligamia, poliandria e poliginia, entre várias pessoas. O contrato matrimonial, obviamente, é um contrato essencialmente consensual, ou seja, do consentimento entre as partes. O que realmente produz o matrimônio é o consentimento entre um homem e uma mulher. E o que produz o consentimento é a vontade de um homem e de uma mulher de dar-se e de receber reciprocamente. Então, é um contrato essencialmente consensual, não real, não sobre coisas. Né? Não se faz um contrato sobre uma coisa, mas sobre um consentimento que parte da vontade dos contraentes. Contrato consensual é aquele que acontece juridicamente no mesmo momento do acordo. Então, a validade do matrimônio, o meu consentimento, tem que ser dado somente, tem que ser dado naquele momento que eu estou contraindo o matrimônio, mas é claro, lembre-se bem, como o sacramento do matrimônio é uma realidade permanente, este consentimento tem que ser dado todos os dias, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Contrato real é aquele que acontece a partir da entrega da coisa contratada. Né? Eu compro um carro, o carro é
é uma coisa. Então, eu faço um contrato de compra e venda a partir do momento que vale para quando me entregam, então, o carro que eu comprei. Em geral, os contratos civis são consensuais. São contratos reais e mútuos, os comodatos, o depósito. O contrato matrimonial é contrato consensual, porque é fundado exclusivamente sobre o consentimento das partes. A consumação do matrimônio, que constitui, no caso, a traditio rei, não é um elemento essencial. Então, a consumação do matrimônio não é um elemento essencial, mas ele torna o matrimônio, uma vez consumado, incapaz de ser dissolvido. A consumação confere ao matrimônio entre batizados uma absoluta estabilidade, pelo qual não pode ser dissolvido pelo poder vigário do Romano Pontífice. O matrimônio entre batizados é um sacramento, e é um sacramento não somente no instante em que acontece, né, o chamado matrimônio in fieri, que está acontecendo, que está sendo produzido, mas também depois, na união que se segue, matrimônio in facto esse, ou seja, matrimônio já produzido e que está, então, a cada momento, né, sendo vivido pelas partes. Tal doutrina, defendida em particular por São Roberto Bellarmino e precedentemente por Hugo de São Vito, sendo idealizada propriamente por Pio XI na encíclica Casti Connubii, o sacramento do matrimônio pode ser considerado sobre dois aspectos. Enquanto se celebra matrimônio in fieri, e enquanto permanece depois da celebração, matrimônio in facto esse. Esse é similar à Eucaristia, que é sacramento não enquanto somente é celebrada a Eucaristia, mas também depois, né, a chamada transubstanciação. Então, o sacramento do matrimônio não acontece apenas enquanto ele está sendo celebrado, mas ele acontece durante toda a vida dos cônjuges, da mesma forma que a Eucaristia não é Eucaristia só no momento em que ela é celebrada, mas ela continua depois sendo Eucaristia. Do mesmo modo, até que vivam os cônjuges, até que um não morra, a sua união é sempre o sacramento de Cristo e da Igreja. Se pode também dizer que o sacramento do matrimônio opera nos cônjuges uma certa consagração permanente, análoga àquela dos sacramentos que imprimem caráter, batismo, confirmação e ordem sagrada. Por essa consagração, os cônjuges cristãos têm na Igreja um próprio e particular status, com obrigações e direitos específicos que vocês podem conferir na Gaudium et Spes 48. E, por fim, os fins do matrimônio, apenas de uma forma um pouco rápida, porque nós já mencionamos na primeira aula os fins do matrimônio, mas só para concluirmos, então, o cânon 1055. Os fins próprios do matrimônio são a geração e educação da prole. Educação, portanto, quem casa na Igreja Católica deve ter a consciência de que assume o dever de educar os filhos na fé, e se não educar, constitui pecado gravíssimo, além de simulação por negação da educação da prole. Então, os fins próprios do matrimônio são geração e educação da prole, além da mútua ajuda e serviço dos cônjuges que se dão e se aceitam reciprocamente. Então, o matrimônio é um dar-se e receber reciprocamente. Eu me dou e recebo a outra parte, né, na mesma proporção. É, então, um pacto solene, tutelado pela sociedade e juridicamente vinculante, ou seja, vincula as partes que estão contraindo o matrimônio para que obedeçam e sigam estes fins próprios do matrimônio.
Se trata aqui dos fins objetivos, né? Finis operis, independente dos fins subjetivos, finis operantes. Quais são os fins subjetivos? Os fins subjetivos do matrimônio podem ser vários: amor, afeto, simpatia, beleza, vantagem social, econômica, etc. Os fins objetivos do matrimônio não são a essência e nem mesmo as propriedades essenciais. É, porém, evidente que estes configuram o matrimônio e a sua estrutura, determinando também os direitos e deveres dos próprios cônjuges. Então, esses fins são mencionados no primeiro dos livros do Antigo Testamento, que vocês podem ver no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 18 e versículo 24. No Código de Direito Canônico, não existe uma hierarquia dos fins do matrimônio. Não existe um mais importante do que o outro. Tanto que a procriação e educação da prole e o bem dos cônjuges constituem fins com o mesmo valor. Os fins e os valores do matrimônio, como afirma o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes número 84, devem ser considerados de suma importância para a continuação do gênero humano, para o aperfeiçoamento pessoal e o destino eterno de cada um dos membros da família, para a dignidade, estabilidade, a paz e a prosperidade da mesma família e de toda a sociedade humana. Então, os fins do matrimônio, eles existem exatamente isso, para o aperfeiçoamento pessoal, o destino eterno, a continuação do gênero humano, a dignidade, estabilidade, a paz e a prosperidade da família e de toda a sociedade humana. Então, a estabilidade, a paz, a prosperidade da sociedade humana depende da vivência destes fins subjetivos do matrimônio. E então, assim, nós terminamos esta nossa segunda aula. Espero que possam fazer um bom proveito.